Eu lembro que, se eu não me engano, foi na última data FIFA. Eu comentei no vídeo que eu fiz no jogo que teve depois da data FIFA. Eu tava com uma saudade do caramba de ver o Corinthians jogar, mas que quando começou o jogo minha saudade passou rapidinho. E a sensação que eu tive no jogo de hoje foi a mesma. Pelo amor de Deus, cara, não dá nem pra acreditar que os caras ficou tanto tempo treinando pra entregar um resultado desse. Fala, seus loucos, suas loucas, tudo bom com vocês? Bem-vindo de volta a mais um vídeo do canal. Tô falando um pouco baixo aqui, que né, o jogo, quando é nesse horário aqui, termina tarde, quase meia-noite já. Que eu fui até tomar uma ducha antes de começar a gravar o vídeo pra refrescar as ideias, porque tem jogo que você só termina de assistir porque você é corintiano demais mesmo, cara. Ou vontade de, quando terminou o primeiro tempo, já desligar a TV, mas eu particularmente não consigo fazer isso. Bom, deixa eu só falar um recado rapidinho antes de começar a falar sobre o jogo. Como teve essa data FIFA aí, ficou bastante tempo sem jogo do Corinthians, eu soltei alguns vídeos de melhores momentos de jogos antigos, que é um dos conteúdos que eu pretendo trazer aqui no canal, né? Então eu vi que se inscreveram pessoas por conta desses vídeos, a pessoa pode estar estranhando de ver esse vídeo aqui, né? Achar que o canal é só daquilo. Na verdade, eu penso esse canal como um espaço assim, para trazer tudo que o corintiano gosta. Então, vai ter esses vídeos de pós-jogos que eu gosto de ouvir a opinião da galera, falar o que eu achei e ver o que a galera achou sobre os jogos também. Vão ter aqueles vídeos de melhores momentos de pós-jogos e tem outros tipos de vídeos que eu faço, tipo aquele mini documentário que eu fiz sobre o Crack Neto, não sei se você já assistiu, vou deixar recomendado no card aí para você ver. Então eu peço para você, se você se inscreveu por conta daquele tipo de vídeo, para não se desinscrever só porque tá vendo eu falando aqui. E que tem gente que não gosta desse tipo de vídeo aqui, mas vão ter mais daqueles, vão ter mais desse, vão ter mais de diversos tipos de vídeo. Beleza? Vamos lá, galera. Vila Belmiro, Coringão 1, Santos 3. E, cara, que partida lastimável do Corinthians, né? Principalmente no primeiro tempo. Mas vamos lá. Coringão foi a campo aí com a escalação com algumas alterações, né? Devido a desfalques, suspensões. Então, Felipe Longo no gol, já que o Hugo foi defender a seleção brasileira. E, eu já queria fazer um adendo sobre a questão do Hugo, né? Eu vi uma postagem hoje em alguma página de esportes aí, eu não lembro se foi na TNT Sports, que o Hugo teria dito que se fosse um goleiro branco que tivesse tido uma atuação igual a dele, não teria tido tanta repercussão negativa, né? Eu não gosto de ir por essa linha de pensamento, eu não concordo com isso daí, né? Usar esse argumento do racismo pra tudo, como algumas pessoas fazem. Não sei se o Hugo deu essa declaração mesmo, que eu não lembro se era uma página dessas que é mais confiáveis ou se é uma dessas bola VIP da vida aí, né? Mas que existe uma pegação de pé a mais por ser Corinthians, por ser um jogador do Corinthians, isso aí é inegável, né, cara? A gente lembra antes do jogo, né, na primeira convocação lá que o Hugo teve, que saiu na manchete lá, né? Treinador de goleiro Tafarel faz 3 gols sem Hugo Souza em treino. Cara, o goleiro faz milhares de gols nos goleiros em todos os treinos e nunca saiu uma manchete dessa. Então, pra gente que produz vídeo, que já estudou um pouquinho sobre a questão de algoritmo, sabe? Que só colocar a palavra Corinthians ou pôr a palavra, o nome de algum jogador do Corinthians no título da matéria vai gerar mais clique. Então, a galera se utiliza desse expediente aí, né? Mas então o Hugo tava lá na seleção, jogou o Felipe Longo, né? E nas laterais o Mateuzinho em uma e nas alas, na verdade, né, que jogou no 3-5-2, o Hugo na outra, né? O Bidu tava suspenso. Na zaga, Choca, Gustavo Henrique e Angileri. No meio de campo, Maicon, Ranieri e Breno Bidon. Ó, primeira vez que não dá bug na minha cabeça na hora de falar o meio de campo. E mais na frente, Guinegão e Yuri Alberto. Mas assim, cara, eu tenho o hábito, quando eu tô assistindo o jogo na minha casa e a minha namorada tá assistindo na casa dela, tem vezes que a gente troca algumas mensagens falando alguma coisa sobre o jogo, né? E, cara, por mais que de repente ela não tenha um entendimento de futebol que eu tenho, né, que ela acompanha, mas ela não é tão assim, né, de saber tudo, nome do jogador, escalação, tal, essas coisas. Mas pra você ver, ela tava comentando comigo que parecia um jogo de time grande contra time pequeno, né? Do jeito que o Santos estava amassando o Corinthians. O Santos entrou com aquela vontade de jogar um clássico, né? O Santos cada bola tava dividindo carrinho.
até de uma maneira excessiva no começo do jogo, né? O Santos teve bastante faltas contra o Santos, teve cartões amarelos pro Santos, mas devido a essa vontade de vencer, né? Coisa que o Corinthians só foi demonstrar um pouquinho no segundo tempo, mas a gente vai chegar lá. Comecinho do jogo, não deu nem tempo de ser feliz ou de sofrer. Já o Corinthians já tomou um gol de cabeça ali numa cobrança de escanteio, 3 minutos de jogo. O goleiro Felipe Longo não teve culpa no gol, né? Não vamos crucificar o garoto. O Corinthians, dessa derrota, se teve um cara que... tem gente que pode falar, mas a bola que foi no gol foi gol. Mas, gente, bolas indefensáveis, entendeu? Não tinha como ele pegar. Então foi uma cabeçada ali muito forte no ângulo que não tinha como ele pegar. E o Corinthians não fez nada, cara. O Santos jogou como quis, aquele Rolaser, né? Jogou pra caramba. Enfim, o time do Santos, é até difícil dizer, o time do Santos jogou pra caramba ou o Corinthians não jogou nada, ou um pouco dos dois, né? Eu sei que o Santos amassou. O placar do primeiro tempo condiz com o que foi o jogo, né? Depois o Santos ainda fez o segundo gol, um pombo sem asa, depois de uma jogada inoperante do Corinthians no ataque, só pra variar, perdeu a bola no ataque, se eu não me engano foi o Yuri que perdeu. Perderam a bola no ataque, Santos puxou um contra-ataque e o cara pegou um daqueles chutes que se ele der 10, capaz que ele acerte mais um no máximo, um chutaço no ângulo que o nosso goleiro não teve culpa. E fomos pro segundo tempo. Aí eu, nessas trocas de mensagem com a minha namorada aí, eu cheguei a falar pra ela, falei assim, tomara que o Corinthians... Eita pomba. Tomara que o Corinthians volte melhor no segundo tempo, quem sabe fazer um gol no começo do segundo tempo, né, consiga brigar aí para buscar um empate, né? Mas aí, em vez do Corinthians marcar no começo do segundo tempo, quem que marcou? O Santos fez o terceiro. Cara, assim, eu não consigo achar outra palavra a não ser burrice, cara. Pro jogador que em tempos de VAR fica se agarrando com o outro, sabendo que o juiz, se você tá na posição de defensor, né? Ficar agarrando o atacante dentro da área, sabendo que a chance de marcar um pênalti é quase de 100%, né? O Breno Bidon ali, eu concordo que tava havendo uma troca de agarrões ali numa disputa por espaço, né? Mas, pô, a última atitude do Breno Bidon de... Parece que, tipo assim, tô perdendo a disputa, eu vou dar aquele puxão final ali, puxar a perna do jogador do Santos, foi muito idiotice, cara. Então, deu o terceiro gol pro Santos, né? Demos o terceiro gol pro Santos, e aí, galera, fica subir uma ladeira com 3 sacos de cimento nas costas é mais difícil do que subir, né, sem nada. E baseado nesse raciocínio é o que eu vou falar também, um questionamento que eu faço sobre questão, vamos lá, Memphis e Garro. Beleza, o Garro tá voltando de lesão agora, eu não tinha expectativa nenhuma que ele jogasse muito tempo, me entrou, né, no final do segundo tempo, até entendo. Mas, cara, e o Memphis, velho? Não é melhor você... o Memphis, cara, eu bato nessa tecla já faz muito tempo e eu não vou deixar de pensar assim. Memphis, você tem condição de jogar 35 minutos, no máximo 40, beleza? Beleza. Joga o primeiro tempo, enquanto tá 0-0 o jogo. Com a qualidade técnica dele, ele pode desequilibrar a favor do Corinthians, de repente pôr o Corinthians em vantagem no placar. Cara, que diferença vai fazer você botar o cara, como eu dei o exemplo anterior, para subir a ladeira com um saco de cimento nas costas e buscar um placar de 3-0? Cara, eu não consigo ver uma lógica nisso, entendeu? Cara, o Memphis tá todo mundo pegando no pé, já tem gente começando a falar que ele tá usando o Corinthians pra se tratar, pra jogar pela seleção holandesa, né? Eu não quero chegar nesse ponto, mas poxa vida, ele tinha jogado no domingo, se eu não me engano foi contra a Finlândia, né? Ele jogou acho que meio tempo, o jogo tava uma tetinha, a Holanda ganhou, se eu não me engano, de 5-0, não sei, um negócio assim. Eu não fico acompanhando a seleção holandesa só porque tem o Memphis lá, mas, né, que eu lembro assim que foi comentado. E, cara, hoje é quarta à noite, não dava pra ele ter jogado um tempo, pelo menos. Então, assim, eu não consigo deixar de começar a pender um pouco pro lado do pessoal que tá tendo esse tipo de raciocínio, que ele não tá dando 100% dele no Corinthians. E, galera, assim, foi nítido. Eu não sei também, obviamente, né?
Depois que um time tá ganhando de 3-0, o time tira um pouco o pé. Então não dá pra também atribuir que a melhora do Corinthians foi só por causa da entrada do Garro e do Memphis, né? Pode ser também porque o Santos tirou o pé pra tentar jogar no contra-ataque, e aí o Corinthians conseguiu mais espaço. Mas é nítido, galera, a hora que o Garro entrou. O primeiro toque que o Garro deu na bola, ele já meteu um lançamento pela ponta esquerda. Aí tá certo que a jogada seguinte ele fez uma idiotice que é outra coisa que eu atribuo a jogador burro também, que pegou e deu um puxão na camisa do cara num lance que a bola tava na defesa do Santos ainda, não fez sentido nenhum pra mim ele tentar matar aquele contra-ataque ali, não era aquele lance que você faz a falta, você troca a falta por um gol, né? Tipo, o cara vai armar o ataque e já tá quase na cara do gol. Tinha vários defensores do Corinthians ainda pro time do Santos ultrapassar e ele deu aquele puxão. Mas beleza, tá sem ritmo de jogo, tá parado aí um tempão, o Garro, entendeu? Mas foi nítido. Depois que eles entraram, a qualidade que ambos têm, né? O Garro nas bolas, nas viradas de bola, nas bolas enfiadas, e o Memphis na construção de jogada, né? Então vai saber se o resultado do jogo não poderia ter sido outro, né? Se eles tivessem entrado pelo menos no intervalo, não sei, né? É complicado, viu? Mas o Corinthians ainda descontou com o Ranielli, né? Fez um gol de cabeça depois de escanteio também. Mas assim, galera, eu fico triste porque tem aqueles jogos que a gente perde e pra mim sempre vai ser, não é se perde, é como perde, né? Tem jogos que você perde, mas você vê, o time dá um sangue. E eu vi o Santos mordendo, o Santos brigando, coisa que eu queria que o Corinthians tivesse feito. A galera tá criticando muito que o Corinthians tá escolhendo o jogo pra jogar esse ano. Não sei se foi a questão de hoje ou se foi porque desfalques, não tinha nem o Dorival Júnior no banco de reservas, não tava também, né? Eu não sei. Bom, é isso aí, galera. Essa aí foi a visão que eu tive sobre o jogo. Como eu falei, faço esses bate-papo aí. Convido a você que está chegando por esse vídeo aqui a conhecer o canal. Tem diversos outros tipos de vídeo. Inclusive, eu vou deixar dois aqui relacionados para você assistir, para ver se você gosta. Como eu falei, melhores momentos de jogos antigos. Fiz o vídeo do Neto, pretendo fazer sobre outros jogadores históricos do Corinthians também. Então convido você a se inscrever aí se você tiver curtido essa resenha aqui. E para acompanhar os próximos vídeos aí, tanto de pós-jogos do Corinthians como os outros vídeos que eu soltar, beleza? Valeu, forte abraço. Sábado contra o Atlético Mineiro na Arena. Vamos ver se eles escolhem esse jogo para jogar bem. Valeu, vai Corinthians, até a próxima.